O Dementador é uma das criaturas mais aterrorizantes do mundo bruxo, se alimentando da felicidade humana e causando terror generalizado por onde passa. Mas isso aí vocês já sabem bem, né? O que vocês não sabem é quem criou o primeiro Dementador. Bora dar uma resposta para essa pergunta? Lumos, Máxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Os Dementadores são criaturas sombrias que vagam pelo mundo mágico, se alimentando da alegria e da esperança das pessoas. Em Harry Potter, eles aparecem pela primeira vez no livro de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban como os guardas da prisão de Azkaban. Eles provocam uma sensação de desespero tão profunda que muitos prisioneiros enlouquecem completamente na prisão. A forma mais temida de ataque de um Dementador é chamado de o Beijo do Dementador, e o resultado desse ataque é pior do que a própria morte. Vejam só o que o Lupin disse sobre isso. A pessoa pode viver sem alma, sabe? Desde que o cérebro e o coração continuem a trabalhar. Mas perde a consciência do eu, a memória, tudo. Não tem chance alguma de se recuperar. Apenas existe. Como uma concha vazia. Terrível, né? Mas a pergunta que norteia aqui o nosso bate-papo é como surgiu o primeiro Dementador, hein? Alguém aí sabe me dizer? Bom, J.K. Rowling já falou sobre como os Dementadores se multiplicam. Vejam só. Você não pode destruir Dementadores, embora possa limitar seus números se erradicar as condições em que se multiplicam, ou seja, desespero e degradação. Ou seja, se os Dementadores se multiplicam sob as condições de desespero e degradação, então a gente já encontrou aí a resposta que a gente estava procurando, né? Se a gente descobriu como que os Dementadores se multiplicam, então a gente descobriu também como que eles surgiram. A gente sabe aí como que o primeiro Dementador ou os primeiros Dementadores foram criados ou se criaram, não é mesmo? Bom, não necessariamente, porque saber como algo se multiplica nem sempre é o mesmo que saber como essa coisa surgiu. Essas duas ideias parecem semelhantes, mas elas pertencem a momentos diferentes no ciclo de existência de uma coisa ou entidade. Dizer que os Dementadores se multiplicam onde há sofrimento apenas nos revela como eles se replicam hoje, não como o primeiro ou os primeiros deles apareceram. Saca só, isso é como saber que o fogo se espalha com vento e madeira seca, mas não saber quem acendeu a primeira chama. E aqui a analogia com o fogo se aprofunda e ela é perfeita para nossa situação especial aqui com os Dementadores, porque o fogo pode sim ser iniciado por alguém, usando um fósforo ou um acendedor qualquer, por exemplo, mas também pode surgir espontaneamente por combustão natural, como em incêndios florestais, por exemplo, aí com calor extremo, atrito ou relâmpagos. Perceberam? O que eu tô querendo dizer é que o primeiro Dementador, ou talvez até os primeiros Dementadores, podem ter sido criaturas feitas puramente de desespero e agonia, surgindo de forma natural em um lugar aí tão impregnado de dor, de isolação, que acabou gerando espontaneamente essa forma de vida sombria, mas isso não elimina necessariamente a possibilidade de que alguém tenha criado o primeiro Dementador, ou os primeiros Dementadores, ainda que sem intenção direta. Talvez alguém tenha criado os Dementadores na tentativa de atingir outro objetivo, ou talvez tenha proporcionado o surgimento deles ao causar e concentrar tanta maldade e repugnância num único só lugar. Perceberam o que eu quero dizer? Portanto, embora a gente saiba como se multiplicam e até em que condições nascem novos Dementadores, a origem do primeiro permanece envolta em névoa, literal e metaforicamente. Pode ter sido intencional, acidental ou até espontâneo, mas ainda assim é um mistério. É um mistério antigo, sombrio, talvez tão insondável quanto os próprios Dementadores. Mas então, Bruno, para de enrolação e fala logo como você acha que os Dementadores surgiram pela primeira vez. Bom, eu tenho 3 teorias sobre o surgimento dos Dementadores e a primeira delas é bem simples e segue a linha de raciocínio da magia como sendo parte importante das forças da natureza. Essa é a linha de como a magia é apresentada em Harry Potter. De acordo com essa teoria, os primeiros Dementadores teriam
surgido de modo natural como resultado dos sentimentos e emoções humanas como o desespero, agonia, degradação e tristeza. Então eles nasceriam exatamente como J.K. Rowling falou sobre a maneira como eles se multiplicam. E isso tem precedentes na magia presente em Harry Potter. Os poltergeists, por exemplo, simplesmente surgem produzidos pela magia natural. Eles nascem do acúmulo de emoções, intenções e sentimentos, tal como seria com os dementadores. Vejam só o Pirraça, por exemplo. O Pirraça nunca foi criado, ele simplesmente surgiu em Hogwarts logo na fundação da escola. Ele é uma espécie de manifestação tangível das travessuras e emoções dos alunos. Sacaram? E assim seria com os dementadores também, eles surgiriam aí de maneira natural, espontânea, como resultado da própria magia, com o acúmulo aí de degradação, tristeza, sofrimento, toda sorte de coisas ruins que existem no mundo. A minha segunda teoria sugere que os dementadores foram criados pelo bruxo das trevas Écrisdes. Saca só, Écrisdes foi um bruxo das trevas pouco conhecido, de origem e nacionalidade incertas, que viveu aí por muito tempo em uma ilha isolada no meio do oceano. Ele era extremamente poderoso e aparentemente insano e praticava as mais perversas formas de magia das trevas, atraindo, torturando e assassinando marinheiros trouxas por puro prazer. Depois da morte de Écrisdes, os feitiços de ocultamento lançados por ele para proteger aí a ilha que ele vivia desapareceram, revelando ao Ministério da Magia uma fortaleza infestada de dementadores, os quais parecem ter se multiplicado ou até mesmo surgido ali, tornando o local incrivelmente sombrio. Mais tarde, a fortaleza se tornou Azkaban, a prisão dos bruxos. Essa minha teoria sugere que Écrisdes, de forma indireta e inconsciente, criou os dementadores ao transformar a ilha em que ele vivia num verdadeiro epicentro de dor, agonia e desespero constantes. Com seus rituais aí de tortura, assassinatos sistemáticos e magia das trevas, tudo isso concentrado num só lugar, ele acabou criando pela primeira vez as condições ideais para que essas criaturas surgissem espontaneamente, como se fossem fungos que brotam aí da matéria orgânica em decomposição. No contexto dessa teoria, os dementadores seriam o resultado natural da podridão emocional e mágica de Écrisdes, e que ele mesmo semeou no lugar onde ele vivia. Eles surgiram ali da saturação de sofrimento, da crueldade, como manifestações do terror que ali imperava. E isso explicaria aí o porquê da própria estrutura da fortaleza de Azkaban parecer ser impregnada de dor e por que os dementadores se fixaram ali com tanta força. Eles não apenas se alimentavam do desespero daquele lugar, eles eram o próprio desespero personificado que aos poucos foi também se espalhando pelo continente. E por fim, a minha terceira teoria propõe que Herpo o Sujo, o infame bruxo grego da antiguidade, criador do basilisco e o primeiro bruxo conhecido a criar o Horcrux, foi também o criador do primeiro dementador. Não por intenção, mas como resultado colateral de seus experimentos obscuros com Horcruxes. Saca só, quando J.K. Rowling revelou que Herpo o Sujo tinha sido o primeiro bruxo a criar o Horcrux, ela também disse que o processo foi cheio de falhas, riscos e tentativas mortais. E além disso, ela também deixou claro que o Herpo não tinha sido o único a tentar colocar parte de sua alma dentro de um objeto externo a fim de se proteger da morte. Olha só o que ela disse ao Pottercast. Você sabe que os bruxos teriam procurado maneiras de fazer exatamente o que Voldemort fez por anos, e algumas das maneiras que eles teriam tentado os teriam matado. E então as pessoas começaram a fazer isso, com efeitos às vezes catastróficos. Perceberam? Partindo dessa ideia, a minha teoria diz que durante um de seus rituais iniciais, Herpo capturou um bruxo das trevas rival, seu pior inimigo, alguém que também havia cometido assassinatos e, portanto, já tinha a alma fragmentada. E aí, obcecado em descobrir como extrair e fixar uma parte da alma em um objeto externo, Herpo o manteve vivo, mas realizou aí sucessivos rituais de tortura física e emocional, acreditando que ao destacar partes da alma do seu inimigo, ele poderia entender o mecanismo da criação de um Horcrux sem arriscar a própria essência. Só que a cada tentativa frustrada, Herpo arrancava mais e mais fragmentos da alma do bruxo, até que só restou uma porção mínima, raquítica e desesperada dessa alma dentro de um corpo arruinado. E foi nesse momento, ao tentar transferir o último fragmento, que Herpo não obteve o Horcrux, mas algo muito diferente.
A alma dilacerada não se fixou a nenhum objeto, mas uma criatura profundamente maligna tinha sido criada sem que ele percebesse. Uma criatura sem alma, sem calor, sem memória de quem tinha sido e assombrosamente faminta por emoções humanas. Um dementador. Esse ser, que era fruto de magia das trevas extrema e erros rituais, passou a vagar em busca do que lhe faltava. Alma, sentimento, calor. A criatura tentava absorver dos outros aquilo que havia perdido. E vejam só o que Remo Lupin falou sobre os dementadores pro Harry. Olha só como que as coisas se conectam. Os dementadores estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela Terra. Infestam os lugares mais escuros e imundos, se comprazem com a decomposição e o desespero, esgotam a paz, a esperança e a felicidade do ar à sua volta. Até os trouxas sentem a presença deles, embora não possam vê-los. Chegue muito perto de um dementador e todo o bom sentimento, toda a lembrança feliz serão sugados de você. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante, desalmado e mau. A descrição do Lupin revela uma criatura que suga a essência emocional e espiritual das pessoas, exatamente como faria alguém que perdeu a própria alma e busca preenchê-la à força. Agora, foca nesse trecho aqui que o Lupin disse pro Harry. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante, desalmado e mal. Vocês já tinham notado isso? Vocês já tinham percebido isso aqui? Cara, com base nisso aqui que o Lupin disse, eu interpreto que se um dementador permanecer tempo suficiente com sua vítima, ou seja, após sugar a alma de uma pessoa, se ele continuar se alimentando dela por tempo suficiente, ele replica a si mesmo, transformando suas vítimas em algo igual, sem alma, sem luz, corrompido pela ausência do que o tornava humano. Ele transforma a pessoa num dementador. E eu teorizo que foi exatamente assim que surgiram os dementadores seguintes. Os primeiros dementadores a existirem foram as primeiras vítimas do beijo do primeiro dementador criado inadvertidamente por Herpo, o Sujo. E ao longo dos séculos, essas criaturas evoluíram, descobrindo novas maneiras de se multiplicarem, especialmente em regiões sombrias e saturadas de sofrimento. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual dessas três teorias vocês gostaram mais? Qual delas vocês acham que é a mais plausível? A que eu mais gosto é a teoria de que Herpo o Sujo acabou criando o primeiro dementador. Essa é a minha favorita, a mais legal, a que eu gostaria que fosse parte do cânone oficial. Porém, eu acho que a mais provável seria a de que os dementadores nasçam de maneira natural por meio do sofrimento, tristeza e agonia presentes em lugares como Azkaban e outros locais terríveis aí do mundo. Ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no Wizarding Bruno se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo alguns vídeos para você assistir. Caso você não tenha feito isso ainda, a gente se vê. Fui!